Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar a proteção de candles do Candle 6.0 no PhoenixBot. Primeiramente, vamos verificar como é realizada a formação de preços dos candles. Nós temos três tipos de candles. Temos o candle comprador, o candle neutro, ou conhecido como doji, e o candle vendedor. No candle nós temos o preço da máxima, que é o maior preço que chegou no candle, temos o preço da mínima, que é o menor preço, o preço de abertura, que é o preço em que iniciou o candle, e o preço de fechamento, que é o preço em que se encerrou o candle. No caso do candle comprador, o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento. Isso se dá porque quando inicia o candle, o preço começa a subir por ter maior quantidade de compras, e com isso ele se caracteriza como um candle comprador. No caso do candle neutro ou doji, o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Então, na formação do candle, ele pode subir formando uma máxima, pode descer formando uma mínima, mas no final ele acaba fechando com o preço de abertura igual ao de fechamento. No caso do candle vendedor, o preço de abertura ele é maior do que o preço de fechamento. Então, quando inicia o candle, ele começa a ter maior quantidade de vendas, o preço cai e com isso ele se caracteriza candle vendedor. Então, como funciona a proteção de candles 6.0? Nessa proteção, o objetivo é encontrar uma quantidade de candles parametrizável para que eu possa realizar o trade a favor ou contra a tendência, tendo rompimento ou não. Então, como é isso? Eu escolho a quantidade de candles que eu quero e qual é a forma do preço que eu quero que ele tenha um rompimento. Então, por exemplo, se eu escolher a forma de preço entre máxima e mínima, no caso de compra, o candle ele precisa ser comprador e o próximo candle, o candle atual, precisa romper a máxima do candle anterior. Então, se eu escolher 3 candles para eu pegar uma sequência de candles, os 3 precisam ser compradores e os 3 precisam estar rompendo a máxima sempre do candle anterior. Então, ele fica dessa forma. Se eu escolher o preço de fechamento, então ele precisa romper o preço de fechamento do candle anterior. Então, se eu escolho 3 candles, eles têm que ser os 3 candles compradores, os 3 candles rompendo o preço de fechamento do candle anterior, para assim ele liberar uma compra. E eu também tenho a escolha do preço de abertura e fechamento. Com isso, eu simplesmente quero que o candle seja comprador ou vendedor. Então, se eu escolho 3 candles entre abertura e fechamento, ele vai pegar 3 candles na sequência que sejam compradores para liberar uma compra. No caso da venda é a mesma coisa, porém, ele entre máxima e mínima ele vai romper a mínima. Então eu escolho a sequência de candles que eu quero e todos eles têm que serem vendedores, rompendo a mínima um do outro, e assim ele vai realizar uma venda. Eu escolho o preço de fechamento, a mesma coisa, ele rompe o preço de fechamento para baixo, então ele tem que ser os 3 vendedores, 4, eu posso escolher entre 1 a 10, e abertura e fechamento eu vou escolher somente quando os candles são vendedores. Então vamos olhar no gráfico através do indicador. Então aqui eu tenho o indicador de proteção de candles, eu venho aqui em indicadores, indicador aqui proteção de candles, vou colocar aqui no gráfico. Nesse indicador eu tenho todas as proteções de candles, então aqui em habilita proteção de candles, eu vou escolher o candle 6.0. Aqui no candle 6.0 eu tenho os parâmetros para eu escolher, então eu posso realizar operações a favor da tendência inserindo uma quantidade máxima de candles que eu quero, e tenho também como fazer operações contra a tendência. Então eu escolhi a favor da tendência, o preço, tipo de preço pode ser a máxima e a mínima, preço de fechamento ou preço de abertura e fechamento. Vou escolher máxima e mínima. Aqui eu tenho pontos para considerar rompimento, eu posso escolher a máxima e mínima e além disso posso inserir uma quantidade de pontos. Eu quero o da máxima e da mínima, eu quero que no mini dólar seja além da máxima, romper a máxima, eu quero que tenha 0.5 pontos. Ele rompa além disso, então que ele chegue na máxima mais 0.5 para ele poder considerar o rompimento. E eu tenho também aqui o máximo de pontos para considerar o rompimento, porque quando que eu vou deixar ele realizar o rompimento? Então, eu posso colocar um número máximo para que assim ele não ultrapasse
ele não considere, de repente, no final do movimento, depois de 5 pontos, ele considera um rompimento. Então eu posso colocar aqui um valor máximo para que ele aceite esse rompimento. E aí aqui eu tenho a verificação de tendência em N candles, que eu posso estipular de 1 até 10 candles. Então aqui no exemplo eu vou colocar 3. Então eu quero operações a favor da tendência, rompendo a máxima e a mínima, e eu quero que ele visualize 3 candles. Então aqui eu clico em OK, e ele vai vir aqui e vai pintar aqui os candles para mim. Então quando ele considera que rompeu, ó, então aqui ele tem o primeiro, né? Então aqui ó, ele rompeu a máxima, então ele conta um candle, aqui ele rompeu a máxima novamente 2, e aqui ele rompeu, ele considera o 3, ele pintou aqui que ele liberaria uma compra, tá verde, ele libera uma compra. Aqui no vermelho ele libera a venda, então aqui ele rompeu o primeiro, ele conta 1, aqui ele rompeu o segundo, conta 2, e aqui o terceiro, então aqui ele já libera para venda. Então essa é uma forma de verificar uma quantidade de candles a favor da tendência para que ele possa realizar o trade. Eu posso fazer da mesma forma utilizando contra-tendência. Então aí eu posso colocar, por exemplo, uma quantidade maior de candles. Vamos ver se vai ter. Ok? E, ó, então aqui, quando o preço cai muito, aí eu posso querer realizar uma compra. Né? Então, além de usar outros indicadores ou estratégias que eu posso utilizar no contra-tendência, eu posso também querer que ele tenha um movimento mais forte. Ó. Então aqui ó, o preço caiu, chegou no final do movimento, ele já liberou a compra aqui, o preço voltou. Né? Então aí ele vai verificar a quantidade de candles que eu quero. Quando eu vou utilizar contra-tendência, aí eu teria que ver, né, qual é a quantidade de candles, e quando ele cai, ele foge do padrão, e aí compensaria eu estar entrando contra a tendência. Então aqui, ó, nesse caso aqui compensou essa venda, aqui o movimento foi maior, ó, então aí ele teria que ter um outro filtro, que senão aqui ele não compensou, ele estaria entrando contra a tendência ali no movimento ainda que não tinha terminado. Então essa é uma forma de estar utilizando, tanto a favor ou contra. Eu posso considerar que eu quero, por exemplo, que ele tenha, além do preço da máxima e da mínima, eu quero que além disso ele tenha um rompimento. Eu posso acrescentar um valor aqui, vou colocar meio ponto. Então aí ele vai procurar 3 candles em sequência, que tenha os 3 o rompimento ainda de meio ponto. E aqui ó, ele considerou aqui uma venda. Daí sim, ó, nesse caso aqui, ele teria aqui, pegou um movimento aqui de 14,5 pontos. Aqui ele pegou a compra, ele já pegou no final aqui. Na verdade, ele foi quando ele fica verde assim, ele está dando condição de compra. Né? O primeiro foi aqui. Então aqui ele teria aqui 4 pontos. Aí ele voltou praticamente no preço e depois subiu mais 5,5 pontos. Então é isso aí. Dessa forma aqui, eu tenho como parametrizar. Tem alguns setups de estratégias que o pessoal eles usam através de uma sequência de candles, aí eu entro a favor ou entro contra, e então aqui você pode estar parametrizando dessa forma. E eu também posso querer colocar um número máximo de candles, então assim, eu considero que a mesma sequência de candles eu quero no máximo que ele tenha 3 candles. Acima disso, eu não quero mais realizar operações a favor da tendência, porque ele pode estar no fim do movimento. Então vamos ver como fica. Então aqui, ó, ele vai indicar o que ele liberaria. Então, quando está em cinza, nesse caso dessa opção de máximo de candles, então aqui, ó, realiza operações a favor da tendência máximo de candles. Quando ele está em cinza, ele está liberando compra e venda. Quando ele coloca uma cor aqui, então ele está indicando que aqui ele só libera uma compra. Por quê? Eu falei que eu queria 3 candles, então aqui ó, ele considerou 1, 2, 3. Até aqui ele libera a venda. Aqui já está no 4º candle, então ele já correu muito movimento. Então aqui ele só vai liberar a compra. Como aqui ele não rompeu a mínima, ele libera a venda novamente. Então aqui mesma coisa, ó, o preço ele caiu,
Então, como ele está chegando no fim do movimento, ele não libera mais venda, ele só vai liberar compra. Aqui também, ó, caiu aqui o preço, 3 candles. Ó, aqui o preço está subindo, então eu tenho 1, 2, 3. Aí no quarto, ele já libera só venda. Então, como ele não, isso é para evitar o fim do movimento. Aqui, como o movimento caiu bastante, ele foi bloqueando a venda, né, porque eu coloquei 3 candles, então ele foi bloqueando a venda. Então essa é uma estratégia aqui, por exemplo. Então quando o movimento ele começa a ficar muito esticado, então aí teria que ver a quantidade de candles que valeria a pena, isso dá para otimizar no Fênix. E aí ele vai começar a indicar que aqui ele não aceita mais compra, né? Então ele aceita só venda. Então nesse caso, né, vamos voltar aqui para frisar bem, somente nesse caso do candle 6, que realiza operações a favor da tendência utilizando o máximo de candles, você vai aqui indicar quantos candles você quer no máximo, que ele aceite realizar a operação, e através disso, quando ultrapassar o máximo que você programou, ele só vai liberar a operação contrária. Então aqui, por exemplo, enquanto está cinza, ele está liberando compra e venda. Quando ele fica aqui vermelho, ele só está liberando venda, porque o preço já esticou, passou dos 3 candles que eu indiquei nos parâmetros, então ele só libera venda. Né? E aqui, ó, aqui já esticou também, só compra e assim por diante. Então, essa é uma função que foi feita para tentar evitar entrar em movimentos no final do movimento. É claro que movimentos assim, quando cai muitos pontos, é difícil saber que vai cair tudo isso. Então, aí ele vai começando a dizer que já caiu bastante, de acordo com a parametrização, e aqui ele vai indicando que não pode ser feito venda, né? Nesse caso aqui só compra. Porém, aí utilizando outros critérios de filtro, né, isso daqui pode ser melhorado bastante. Mas tem situações como essa daqui, ó, que ele funciona bem. Ó. Então aí ele está dentro do padrão. Então é possível, eu coloquei um valor aqui aleatório, então é possível estar otimizando no Fênix para saber quantos candles que ele pode. Tá um movimento mais esticado para poder utilizar essa função. Né? Como sempre eu falo, né, são probabilidades, não tem o número de candle padrão, né, não significa que se cair 4 candles seguidos vai subir no quinto, mas é um recurso que a gente tem, que tem estratégias que usam isso, que funcionam, tem uma quantidade de acerto boa, e a gente consegue fazer combinação com vários recursos do Fênix utilizando essa ferramenta. Então aqui eu vou mostrar como que eu faço para configurar no Fênix. Então eu venho aqui em proteções. Aí aqui eu tenho todas as proteções de candle. Então aqui eu tenho candle 6.0. Então eu posso habilitar aqui como que eu quero a operação. Então eu vou deixar igual eu coloquei ali no indicador. Então eu vou fazer operações a favor da tendência com o número máximo de candles, um rompimento de máxima e mínima. E eu quero que ele verifique até 3 candles. Não quero que ultrapasse de 3 candles rompendo a máxima e a mínima. Esse parâmetro aqui eu posso utilizar de 1 a 10. Então, de 1 a 10 candles, e aí eu posso estar otimizando esse parâmetro aqui no Fênix. Então é só ir lá em otimizações, otimizo isso aqui colocando de 1 a 10 e vejo qual fica melhor. E também posso estar otimizando se é melhor o rompimento de máxima e mínima, de preço e fechamento ou abertura e fechamento. Ok? Então é isso, pessoal. Feito qualquer alteração aqui no parâmetro, lembre sempre de clicar no OK. Feito isso, o Fênix já assume os valores que foi alterado no parâmetro. Então é isso aí, fico aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.